Esta apresentação atende a uma demanda da disciplina de Engenharia de Software do mestrado da UFPB, do professor Álvaro Medeiros, que trata sobre aprimoramento de processo, que é o tema do capítulo 28 do livro de Engenharia de Software de Summerfield, 8ª edição de 2007. Será apresentado por mim, Diógenes Nilo. Neste capítulo, o autor relata alguns pontos que devemos saber ao término de sua leitura. Então, com base nisso, esta apresentação traz ainda o resumo destes pontos descritos pelo autor na inicial. Sendo assim, caso você queira se aprofundar mais no tema, indicaria que lesse todo o capítulo deste livro, ou pelo menos os pontos que não serão abordados nesta apresentação. Esta apresentação vai descrever os princípios do processo de aprimoramento de software segundo Summerfield. Como aprimorar os processos para produzir um software melhor? Então, em todo tempo vai se falar em como se aprimorar os processos através de fatores, fazendo métricas, modelos. Então a gente tem que estar sempre fazendo essas perguntas. Como eu posso aprimorar os processos, os fatores para produzir um software melhor? Agenda. Vou abordar os pontos que serão falados posteriormente. Princípios de processo de aprimoramento de software, uma pequena síntese de processo de software, a medição de processos, um modelo simples de processo de software tratando de um módulo de testes. Vamos ver o modelo CMMI, escalas de maturidade são de 1 a 5, áreas e categorias, e vamos ver também dois modelos. Bem, princípios de processo de aprimoramento de software. Aperfeiçoar para aumentar a qualidade. Reduzir os defeitos, custos e tempo de desenvolvimento, de acordo com a proposta de desenvolvimento, se for ágil ou a médio prazo. Será feita essa redução. O aprimoramento de um processo deve ser algo personalizado. Então, para tanto, é necessário passar por 3 estágios, que é medir, analisar e mudar. Medir, primeiro vai ter que decidir o que medir, né? O que é necessário medir para a empresa, o que ela está querendo melhorar, o que é que a organização pretende melhorar em processo. São essas coisas que vão ser feitas as métricas. Feito as métricas, vem a parte da análise. O que é que das métricas que não está correspondendo ao esperado, né, após uma análise, eu vou mudar, né? Naquela análise de redução de sobre os custos saíram altos. Então, por que saíram altos? Vai ser feita análise nisso. Então, para melhorar aquele processo, eu vou precisar mudar. E veja que é um ciclo fechado que vai sempre estar medindo e mudando alguma coisa. Processo de software. A qualidade de software depende de muitos fatores, dos quais podemos destacar a intelectualidade das pessoas. E já que estamos nos referindo a pessoas, temos que ter em mente os seguintes fatores: integração, gerenciamento de projeto e comunicação. Bem, não adianta de nada as pessoas serem bem preparadas em termos profissionais se não houver comunicação e integração das equipes, bem como um bom gerenciamento das mesmas. Fatores que levam à qualidade de produto de software. Os fatores principais de qualidade de produto de software, segundo Summerfield, são esses 4 que estão ao redor desse ciclo, né?
Vamos falar um pouco de cada um deles. Qualidade de pessoas, primeiro, à direita. Já falamos sobre qualidade de pessoas e o que pode trazer qualidade de software através de qualidade de pessoas são as qualificações da pessoa e o seu nível intelectual. Enquanto maior o nível de qualificação, a tendência para uma qualidade de produto de software é maior. Em relação ao custo, tempo e cronograma. Se um custo, tempo e cronograma que foi orçado dentro de um processo de software, né, o custo, o tempo e o cronograma não tiver sido respeitado, a qualidade desse produto vai ser afetada, né, negativamente. Por exemplo, se um produto um gerente, né, diz para o cliente que vai entregar o mesmo durante 3 meses e a sua entrega ele só consegue fazer o produto com 4 ou 5 meses, o cliente vai ficar insatisfeito e com isso a qualidade do produto vai cair. Qualidade de processo, do processo, se refere à definição dos processos na organização, se os mesmos são padronizados e se são otimizados. Os processos padronizados, eles tendem a ser mais bem executados. E por fim, tecnologia de desenvolvimento. São ferramentas que vão auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do projeto, bem como desenvolvimento do produto. E também linguagens utilizadas no desenvolvimento. As tecnologias serão melhores aproveitadas quando aplicadas para o caso concreto correto. Por exemplo, não vou utilizar uma linguagem de programação C para produzir um sistema web, plataforma web. Medição de processos. Perguntas que devem ser feitas para a medição de processos. O que medir? Exemplo, são medidas que podem ser verificadas para conhecimento e análise de software, no que se refere a tempo e custo. Então, como posso reduzir o tempo para que um processo possa ser concluído? Quais objetivos que a organização pretende alcançar? Então, eu vou medir processos em cima de objetivos que a organização pretende alcançar, em cima dos processos onde a organização pretende alcançar. Ponto 4. Como posso reduzir os recursos necessários para um processo específico e ainda reduzir o nível de erros encontrados nos testes? Bem, exemplos de redução de custos para este último ponto seria pessoas de recursos computacionais, e exemplos de erros encontrados nos testes poderia ser os números de um evento ocorrido com a qualidade de erros encontrados em uma inspeção de código. Vamos fazer um exemplo, entender um exemplo de um modelo simples de processo de software que a gente vai aplicar um aprimoramento do processo nele, certo? De acordo com a figura que vimos anteriormente. Aqui, vimos nesse ciclo que a gente tem que medir, analisar e mudar. Então, aplicando este ciclo né, neste modelo, este módulo de testes, vamos ver como poderíamos medir, analisar e mudar. Veja que esse módulo ele tem pré-condições, entrada, dados de entrada, né? Dados de teste do módulo. Na entrada seria a especificação do módulo. E tem as saídas. Se os testes foram definidos, são executados no módulo e se eles foram aprovados. Bem, essa aprovação de teste dos que foram executados e definidos na especificação do módulo, todos eles foram aprovados ou parte deles foram aprovados. Então isso seria um medir, né? O ato de medir. Nós iríamos ver a necessidade básica, se esse módulo de teste teria necessidade ou não, de acordo com as especificações do projeto, se ele é
teria essa necessidade de medir, de mudar, né? Depois de uma métrica. Então a gente fez a métrica, verificou que metade dos processos dos testes que foram executados não foram aprovados. Então a segunda etapa seria analisar. Então aqui no registro de aprovação de teste nós iríamos analisar por que esses testes não foram, parte deles, né, não tiveram sucesso, né? Então a gente iria verificar como se deu o processo no módulo de teste, se a especificação do módulo teve algum erro, os dados do teste de módulo, se eles estão consistentes. Então tudo isso seria analisando. E a terceira fase, que seria mudar. Então, diante do que foi analisado, teria mudança, né, no projeto, para que depois de um novo processo fosse rodado no módulo de teste, executado. Então que a gente conseguisse a aprovação de todos os testes, né, de todos os dados que foram executados. Modelo CMMI de aprimoramento de processos. É um modelo de maturidade, de avaliação, de capacitação integrada. Ele tem o intuito de ser uma ferramenta de aprimoramento de processos. Essa ferramenta ela tem uma aplicabilidade ampla. A sua versão mais refinada avalia 24 áreas de processo para a capacitação e aprimoramento, e estas em 4 categorias, em uma escala que varia de maturidade, que varia de 1 até 5. A avaliação do CMMI ela envolve o exame de processos organizacionais de uma empresa, e a avaliação dos seus processos é realizada por esta escala de 5 pontos. Esta escala vai se relacionar ao nível de maturidade em cada área de processo. Então essas são as áreas de processo, as 24 que estão à direita, e elas estão aí subdivididas como podem ver, né, em gerenciamento de processo, gerenciamento de projeto, engenharia e apoio. Então a empresa, a organização, enfim, ela, de acordo com seus objetivos, né, ela vai fazer a melhoria das áreas de processo da sua empresa para poder alcançar melhores níveis, né, quando ela tem interesse em utilizar esse modelo de CMMI para ter uma certificação, né, que a empresa está naquele nível de maturidade. Vamos conhecer 2 modelos CMMI. O primeiro é o CMMI por estágios. Quando uma organização não consegue atender nem no primeiro nível, que é o realizado, é porque um ou mais dos seus objetivos não estão satisfeitos. No nível realizado, os objetivos estão satisfeitos e o escopo do trabalho a ser realizado está estabelecido e comunicado aos membros da equipe. Nível 2, gerenciado. Há um controle de quando cada processo deve ser usado através de planos, documentos e procedimentos de gerenciamento de recursos e de monitorização de processos em toda a organização. O nível 3 é o nível definido. Quando há uma padronização da organização e os ativos de processo e as medições são coletadas para a utilização nos aprimoramentos de processos futuros. O nível 4 é o nível quantitativamente gerenciado. Quando há uma utilização de métodos estatísticos e outros métodos quantitativos para controlar os subprocessos. Estas medições são usadas no gerenciamento do processo. O quinto e último nível de maturidade é o nível de otimização, quando as medições de processo já são utilizadas para dirigir o aprimoramento de processo. Nessa fase, há uma análise de tendências e adaptação para as necessidades de mudança de negócios. O outro modelo para concluir essa apresentação seria o de mudança de processo. Esse modelo ele é mais granular do que o outro. Ele tem mais granularidade. Veja só, monitoração, os objetivos de monitoração e controle do projeto,
ele está no nível 3, enquanto que o gerenciamento de acordo com fornecedores está no nível 1. E veja que os demais objetivos, né, verificação, validação, estão sempre em níveis diferentes. Embaixo você vê a linha, né, marcando os níveis de 1 a 5, certo? Qual a vantagem que eu acho que esse modelo de processo traz em relação ao modelo de estágios? É que o modelo de estágios, ele cresce todas as áreas de processos como um todo. Todas as categorias têm que crescer para alcançar aquele nível. Enquanto que esse nível de processo, de mudança de processo, esse modelo que estamos vendo agora, ele não necessariamente vai trazer todas as áreas da organização para aquele nível que a empresa quer alcançar. Ou seja, ele vai trabalhar com mais ênfase em alguns pontos que a empresa tem mais interesse. Então eu achei melhor esse mais flexível, né, para que uma empresa possa trabalhar esse modelo. Conclusão. Enfim, o que nós vimos durante toda essa apresentação? Nós falamos de ciclo de métrica, análise e mudança. Aplicamos esse ciclo em um modelo de testes. Vimos dois modelos CMMI que servem para certificar essas mudanças nas organizações, esses aprimoramentos de processos. Enfim, todos esse estudo ele serve para quê? Para trazer um aprimoramento, né? E melhorar a qualidade dos processos em uma organização. Por consequência, a organização tende a se tornar mais competitiva, e uma organização que ela é mais competitiva, que tem seus processos mais otimizados através de aprimoramento de processos, ela tende a minimizar custos e aumentar o seu lucro. Referência bibliográfica. Já sabemos que é o livro de Somerville, Engenharia de Software, 8ª edição, 2007, capítulo do livro é o capítulo 28. Obrigado.